né? Mas eu quero trazer para vocês algumas abordagens que a gente tem tanto na força quanto na flexibilidade das técnicas de liberação miofascial, tá? É impossível dentro dessa possibilidade de tempo eu conseguir abordar tudo que eu gostaria sobre liberação miofascial, até mesmo porque a ideia é eu falar de forma ativa, porque tem algumas pessoas aqui que são da educação física, que é um instrumento de trabalho meu, tanto como a forma passiva, que também é um instrumento de trabalho meu e vai muito ao encontro do pessoal que é da fisioterapia, que também está assistindo a gente, tá? Então, é impossível falar tudo que eu gostaria, porque só as técnicas passivas de liberação miofascial existem inúmeras formas de serem realizadas. Então, a minha proposta é tentar falar um pouquinho para vocês, conceituar a importância, como que ela funciona e tentar debater alguns trabalhos que a gente tem na literatura sobre a influência delas, tanto nos aspectos de força, e quando eu falo força, eu vou ser mais amplo do que o Vitor, né? Eu vou pensar em força independente da manifestação. Então, para a nossa discussão, independente se é força máxima, se é força de resistência, força de potência, a gente vai tentar trabalhar de uma forma mais integral, tá? E também na parte da flexibilidade ou amplitude de movimento, que para algumas literaturas existe uma diferença, mas de uma forma geral, para nosso bate-papo, eles vão ser conceituados como sendo a mesma coisa, tudo bem? Então, já desse de antemão, eu já deixo claro que amplitude de movimento e flexibilidade são coisas diferentes, mas que para essa nossa discussão eu vou tratar como forma equalitária, como se fosse a mesma coisa, tá bom? Mesmo esquema do Vitor, peço para quem quiser perguntar qualquer tipo de coisa, pode deixando aqui no chat. Se for algum ponto que o Vitor ou o Guilherme eles possam respondendo, eles vão fazendo isso no chat. Se for diretamente sobre o conteúdo ao final, assim como o Vitor fez, eu vou olhar e respondo para vocês. Tá bom? Então, dando início a essa nossa segunda parte desse webinário, como eu antecipei, eu vou falar sobre liberação miofascial para vocês. Então, só me apresentar, né? Meu nome é Estevão Monteiro. A minha formação é dentro da educação física, né? Então, sou profissional de educação física como formação. Assim como alguns amigos que eu tenho aqui que estão participando do webinário. Eu sou também acadêmico de fisioterapia, tá? Então, desde o segundo semestre de 2018, eu retornei para a própria Unisuam, onde me formou na graduação de Educação Física, para fazer fisioterapia e complementar essa minha parte de estudo, tá? Hoje eu vejo a fisioterapia como complementar, até mesmo pelo instrumento que eu utilizo de pesquisa. Então, foi um instrumento que eu utilizei no meu mestrado. Então, sou mestre de Educação Física na mesma instituição onde o Vitor fez, onde o Guilherme fez, e hoje o mesmo instrumento na mesma instituição eu sou aluno do doutorado. Então, a liberação miofascial, seja ela passiva ou ativa, ela vem me acompanhando desde as minhas primeiras publicações, lá na época de iniciação científica, lá no meu mestrado e agora no meu doutorado, tá? Também, assim como o Vitor e como o Guilherme, eu sou professor, sou docente, sou professor universitário. A diferença é que eu sou de uma outra instituição, sou professor da Unisuam, tá? Inclusive, tem alguns alunos meus aqui, então agradeço a participação de vocês, porque já me ouvem e me veem de segunda a sexta. Ainda um sábado desse, pós-feriado, poderia estar fazendo qualquer coisa, assistindo qualquer live, estão aqui me vendo de novo. Então, obrigado. Então, galera, basicamente, o nosso bate-papo ele vai ser baseado em algumas perguntas básicas e clássicas. Primeira pergunta básica para o nosso entendimento, para a gente partir do mesmo início, tá? Primeira coisa, o que é fáscia? Essa pergunta retórica eu vou tentar responder brevemente para vocês, trazendo algumas informações bem interessantes. Então, antes da gente ver esse texto, ver a parte histológica do tecido, eu queria que vocês olhassem para essa figura, tá? Essa figura do seu lado esquerdo é uma figura clássica, aonde vem mostrando, é muito utilizado em aulas de fisiologia, por exemplo, para falar a arquitetura muscular, como que é dividido em sarcômeros, em miofibrilas, o próprio músculo, mas eu quero que vocês se atentem para essa última camada, está até destacado o nome em vermelho. É uma camada membranosa, bem transparente,
Se vocês repararem, ela vem do osso, é como se ela viesse do osso e recobrisse aquela minha musculatura, tá? O meu grupamento muscular. Essa camada, galera, é a camada de tecido conjuntivo. Por ser tecido conjuntivo, ela basicamente tem duas substâncias importantíssimas que caracterizam histologicamente ela, que é as fibras de colágeno, principalmente tipo 1 e tipo 3, tá? E as fibras de elastina. Por que eu estou falando que isso é muito importante? Porque só pela essa questão histológica, questão do tecido propriamente dito, eu já consigo ter mais ou menos uma ideia de como pode agir e quais são as características daquele meu tecido, tá? Então, se ele tem colágeno e a galera que mesmo não esteja acostumado com essa nomenclatura falando de fáscia, a mulherada gosta muito de usar cosmético à base de colágeno para melhorar a estética, né? O colágeno e a elastina, galera, ele permite que o tecido seja mais complacente, tá? Então, por exemplo, eu vou pegar um elástico aqui, só para vocês entenderem, tá? Então, a elastina, ela funciona basicamente como um elástico, tá? É a mesma estrutura, por exemplo, o mesmo tipo de proteína que você tem nos seus pulmões e outras localidades no corpo. A propriedade do meu elástico, eu consigo estender, ou seja, tá vendo? Aumentou a complacência, e se eu soltar, ele volta para pôr aquela mesmo comprimento, tensão que tinha anteriormente. Então, ela me possibilita aumentar o tecido e voltar. Tudo bem? Então, a elastina é super importante para esse sentido. Outra forma clássica de você visualizar o que é uma face. Eu dou sempre esse exemplo para os meus alunos, quando eu vou dar algum tipo de palestra, ou dar algum curso sobre liberação miofascial. Eu gosto de dar o exemplo do churrasco. Não é porque a gente já está aí entrando no período da noite de um sábado, para quem gosta, daqui a pouco tem várias lives de cantores, de bandas famosas aí rolando. Mas por que eu dou o exemplo do churrasco? Porque quando você vai no açougue, ou no açougue menos, né? Mas quando você vai no mercado e compra aquela peça fechada de carne, né? Comprou, leva para casa, quando você tira do saco, você sente que aquela peça ela tem tipo, como se fosse umas membranas, que algumas pessoas até falam, isso é sebo, sai tirando tudo, né? Aquela membrana fininha que recobre aquela carne, aquela musculatura, aquele ventre muscular, nada mais é do que tecido facial. E se você perceber uma característica muito importante, quando você tira aquela membrana, o que acontece com a musculatura? Ou com a carne? Ela estava aqui, quando você tira a membrana, ela perde aquele formato. Então a fáscia permite, além de outras coisas, que o seu grupamento muscular tenha esse formato. Então o seu bíceps tem esse formato não tão somente pela disposição das fibras musculares, mas sim porque tem alguma camada de face ali que está recobrindo e está fazendo com que os ventres musculares eles permaneçam naquela posição, tá? Então a fáscia, ela é uma unidade, hoje a gente entende como uma unidade corporal, e é muito importante essa parte. Quero que vocês fixem bem isso, tá? Ela é uma unidade contínua de região para região que reveste todo o nosso corpo, tá? Por que eu falo que isso é muito importante? Porque algumas pessoas ainda têm aquele pensamento mais arcaico que vem lá da anatomia, que é você dividir, é famoso Jack Stripador, né? Você vai fatiando tudo por partes e só olha aquela parte. Então as pessoas falam, é fáscia muscular, é fáscia visceral. Não, galera, a fáscia é um tecido único que vai se desmembrando e vai cobrindo todas as estruturas. Então a fáscia que recobre, por exemplo, o meu epicrânio, é a mesma fáscia que está recobrindo a minha sola plantar, a minha região plantar. Então ela é contínua, vai se ramificando até chegar em outros lugares, mas é a mesma fáscia, tá? Então ela recobre todo o nosso corpo. Como eu já falei, ela vem separando ou unindo, seja ela músculos, nossos órgãos, inclusive os nossos ossos, tá? Os órgãos é bem interessante quando a gente pensa, por exemplo, na cavidade abdominal. Só para a gente ilustrar, né? Vocês acreditam mesmo que seria simplesmente pelos meus ligamentos, pelos meus grupamentos musculares, que os meus órgãos ficariam nas posições que eles estão? Com certeza não. Eles estão ali porque, além disso, existem várias camadas de fáscia que estão segurando
aquele órgão, naquela estrutura. Isso é muito visual quando você vê diversos vídeos aí que hoje em dia são compartilhados no Instagram, tá? As pessoas fazendo, por exemplo, algum tipo de incisura para alguma operação invasiva. Começa a cortar, você sente que cortou a pele, daqui a pouco vem a camada do tecido adiposo, e daqui a pouco você consegue observar que tem a camada facial. Então ela vai seguindo mais ou menos esse cenário. Tá? Trouxe um exemplo aqui, alguns exemplos para vocês visualizarem o que eu estou falando, porque é muito melhor, né, entender visualizando. Então a face seria justamente essa região aqui, onde eu coloquei a seta, essa membrana que está recobrindo lá a minha musculatura, e eu tenho essa outra figura que eu acho sensacional. Essa figura, não vou entrar em todos os detalhes dela, porque ela é bem complexa, eu poderia ficar aqui falando com vocês até 10 horas da noite só sobre ela, mas para vocês entenderem, corroborar com o que eu acabei de falar. Tá vendo? Vamos de cima para baixo. A primeira estrutura, skin, é a nossa estrutura de pele. É como se eu fosse de fora para dentro. Abaixo da minha pele eu tenho um tecido gorduroso, tecido adiposo, que são esses pontinhos amarelos. Entre o meu tecido adiposo eu tenho a primeira camada de fáscia, que chamamos de fáscia superficial. Depois, então, tenho pele, tecido adiposo, fáscia superficial, tecido adiposo. Depois eu entro na fáscia profunda. Depois da minha fáscia profunda, tá vendo esses tracejados, essas linhas, melhor dizendo, em azul? Essas linhas em azul é uma estrutura, uma substância que a gente tem no nosso tecido facial, no nosso corpo, chamado de ácido hialurônico. Estevão, o que significa isso? Um nome totalmente complicado. Muito fácil. Para quem já estudou anatomia, vai entender o que eu estou falando. Para quem não estudou, quando você ouvir lá na frente, você vai lembrar do que eu falei agora. O ácido hialurônico, galera, ele tem a mesma função do nosso líquido sinovial nas articulações sinoviais. Qual a função do líquido sinovial? Hidratar aquela minha articulação e permitir uma maior maleabilidade, permitir que aconteça um movimento mais fluido. E o ácido hialurônico é exatamente a mesma coisa. O ácido hialurônico permite um deslizamento dos meus tecidos, quando eu falo tecido, é tecido facial e muscular, por exemplo, que esse deslizamento ele ocorra com mais fluidez, que não aconteçam lesões, que não fique uma coisa dolorosa. Tanto que quando a gente tem menor produção de líquido sinovial na articulação, a gente sente dor, porque começa a ter desgastes ósseos e começa a ter um maior impacto naquele osso, onde tem terminação nervosa, e quando ele vai repercutir sinais de dor. Tá? Então, o ácido hialurônico é super importante por causa disso. Abaixo do ácido hialurônico, eu tenho a minha camada dos músculos. E se você observar, dentro dos músculos, eu tenho fáscias, como eu já venho falando desde o primeiro slide, e eu também tenho ácido hialurônico, tá bom? Eu trouxe um exemplo para a gente fazer uma analogia, isso aqui é uma rede neural, mas só para você entender e visualizar como é que funciona a nossa rede facial, que é exatamente a mesma coisa. É como se eu tivesse várias terminações que estão indo para vários lugares do corpo, que no final manda uma única informação e se complementando. Tá? Então, os nossos neurônios, as nossas redes neurais, elas são muito parecidas com as nossas redes faciais. Tá? Então, é um bom exemplo para você visualizar isso tudo que eu estou falando. Beleza, então já falei de face superficial, de face profunda, só para a gente entender que a face superficial, a gente consegue atingir ela com uma menor pressão, e a face profunda, por ter várias camadas, eu botei a mesma figura para vocês visualizarem, né? A face profunda eu tenho camada de pele, de tecido adiposo, da face superficial, então eu precisarei de maior força, maior pressão para atingir. Tá? Então a face profunda, basicamente, ela separa os órgãos, ela circula e separa as nossas vísceras. A face superficial, basicamente, ela divide, ela recobre o meu tecido adiposo, os meus canais linfáticos, os meus canais capilares. E a face, galera, tem algumas funções bem legais, tá? A primeira delas é que consegue interconectar e manter ligado. Lembra que eu falei que é uma rede única? Se é uma rede única, interliga o meu crânio, por exemplo, lá com o meu quadril, com o meu joelho, com o meu tornozelo. Então, essa interconexão
permite algumas estratégias clínicas bem interessantes para a galera da fisioterapia aí, tá? Ou seja, se está interligado, mantém ligado, permite sustentar o peso. Lembra que eu falei? A face é uma das principais estruturas que permitem com que os meus ossos, com as minhas vísceras, os meus órgãos, né, eles permaneçam no mesmo lugar e sustentem. Lembra, se não tivesse, por exemplo, a face nas faces do meu abdômen, o meu estômago cairia, o meu intestino cairia, não teria essa mesma estruturação que nós conhecemos, tá? Também é responsável pelo fluxo do fluido lubrificante, igual eu acabei de falar para vocês, que é o ácido hialurônico, que tem a principal função de facilitar o movimento. Então, se eu pudesse destacar a principal função dessa lista, eu destacaria para vocês a intercomunicação do processo de transmissão de forças. Eu gosto muito, as pessoas, seus meus alunos sabem disso, né? Eu gosto muito de dar exemplos, né? E quando eu falo de intercomunicação de processo de transmissão de forças, eu estou basicamente utilizando o conceito que o Thomas Myers veio trazendo nesse livro chamado de trilhos anatômicos, tá? Por quê? Quando eu falo em intercomunicação do processo de força, significa que eu tenho uma compreensão diferenciada dos meus gestos motores, sejam elas nas minhas atividades de vida diária, as famosas AVDs, ou simplesmente um gesto esportivo. Eu estava participando ontem de uma live, até com o próprio Guilherme, que está aqui, a gente comentou sobre isso, e eu vou trazer o exemplo para cá. Vamos pensar no esporte que é mais fácil, o jogador de voleibol. Um jogador de voleibol, quando ele vai atacar a bola, ele não ataca a bola simplesmente fazendo uma extensão de ombro, ou uma extensão de glenomeral. O que ele faz? Ele faz uma rotação do meu tronco, ele faz um alongamento dessa minha cadeia anterior, uma abdução lateral do meu ombro, e quando ele faz o movimento, ele vem numa potência maior. Então, isso é transmitir força. A força do meu corpo, por exemplo, vem sendo transmitida e vai se desintegrar ou vai complementar a força lá do gesto esportivo, do gesto motor. Tá bom? Na biomecânica da face, né? A fixação lá íntima da face, ela permite o músculo contrair e relaxar. Eu até diria, existe um estudo biomecânico bem interessante, não é um estudo relativamente novo, não, tá? Deve ter uns 7 anos aí que foi publicado. É um estudo no qual ele verificou algumas possibilidades e algumas origens das dores musculares de início tardia. A galera da fisioterapia talvez não esteja acostumada com essa nomenclatura, mas só para a gente exemplificar, você faz uma atividade muito estressante, ou seja, está muito tempo parado, passou essa quarentena agora, voltou para a academia, pegou pesado, daqui a pouco você saiu dolorido. Isso é dor muscular de início tardia, tá? E esses autores verificaram que essa dor de início tardia, ela está muito mais vinculada à fáscia, porque é um tecido mais sensitivo, tem mais mecanorreceptores, do que propriamente a musculatura, por microlesões teciduais. Então, é uma ideia bem interessante a gente abordar, tá? Como eu falei, possui componentes viscoelásticos, dessa forma permite deformações elásticas, que é voltar, estendi e voltei, e deformação plástica, quando eu alongo, e eu solto, e aquele meu tecido não volta ao comprimento original. O próprio elástico, ele é muito bom para você visualizar. Aquele elástico velho, quando você pega e deixa ele muito tempo esticado, o que acontece? Ele fica frouxo. Isso seria uma deformação plástica que também pode acontecer no alongamento, que é a temática que o Vitor trouxe para a gente. Tá? A fáscia, ela possui capacidade de se deformar quando ela é submetida a algum estresse muito grande, e esse estresse muito grande, além de deformar, ele faz que a fáscia perca a energia dela. É como se ela perdesse líquido. Tá? Isso é um fenômeno chamado de histerese, que também foi apontado pelo Thomas Myers no mesmo livro que eu trouxe para vocês dos trilhos anatômicos. Então, histerese seria esse fenômeno onde a fáscia ela sofre um estresse muito grande e acontece uma perda de energia. Tá? Isso aqui é uma hipótese, como o Vitor falou, as hipóteses são, entre aspas, especulatórias, porque elas precisam ser testadas, e é uma hipótese onde, ultimamente, eu tenho batido muito nessa tecla. Eu, junto com outro aluno do nosso grupo de pesquisa, né, que nós somos alunos do professor Jefferson, outro aluno do mestrado, que é professor da Estácio de Sá, que é fisioterapeuta, que é o Júlio César, a gente bate muito nessa tecla
de um efeito chamado de densificação da face, que seria propriamente dito uma lesão na face. Por quê? A literatura ela vem trazendo muitos artigos, muitas coisas apenas agudas. Beleza, aguda a gente vê respostas sensacionais, que a gente vai discutir um pouquinho lá na frente. Mas como pode se comportar a face de forma crônica, sofrendo essas pressões, então essas forças externas por um período longo? Então são coisas que a gente precisa se pensar, pode acontecer, onde a face pode perder, por exemplo, a estrutura dela, pode se tornar um tecido mais frouxo, pode perder a própria capacidade dela de ser viscoelástica, né, de se movimentar mais maleavelmente. Então, são hipóteses bem interessantes a se testar. Como eu falei, densificação podendo ser a parte aguda ou parte crônica quando é uma periodicidade maior. Tá? E, como eu falei para vocês, esse meme aqui, ele traz mais ou menos a ideia que eu falei para vocês da dor muscular de início tardia, né? Que está muito vinculada à face. Como eu falei, são raríssimos estudos que trazem essa abordagem. Eu particularmente, dentro dessa área que eu estudo há um tempo, eu só conheço esse artigo, tive acesso a algum outro artigo, tá? E sem contar, galera, que a fáscia, quando ela perde a energia, perde aquela função que entra naquele quadro de esterese, ela começa a gerar algumas disfunções no meu corpo. E essas disfunções podem desencadear respostas ou sintomatologias dolorosas. Tá? Então, só para exemplificar tudo que eu falei, essa tem intercomunicação de transmissão de forças. Tá? Lá aqui está errado, né? Em 1666, perdão, William Cowper foi o primeiro anatomista que começou a verificar a fáscia como um tecido diferenciado, tá? Então, se a gente pegar os estudos mesmo, a ideia de fáscia é bem recente, mas lá em 1666, já um maluco lá da anatomia, ele já verificou mais ou menos que aquilo ali poderia ser uma coisa diferenciada. Então, já foi os primeiros relatos. Depois a gente vem trazendo na literatura algumas informações importantes, principalmente por algumas pessoas que são extremamente importantes nesse cenário. Eu destaco aqui o Robert Schleip, né, que é um alemão que estuda muito isso, a Carla Stecco, o Antônio Stecco, o próprio Adstrom, que tá aqui, e o Leon Chaitor, que faleceu ano passado, também é um cara que contribuiu muito com as terapias manuais, tá? Então a gente sabe que na fáscia existe um limiar muito alto de mecanoreceptores, tem algumas outras estruturas, como por exemplo o corpúsculo de Patini. A gente sabe também que o que dificulta muito a gente encontrar na literatura artigos de fáscia é porque existem vários nomes diferentes para trazer o mesmo significado. É como se fáscia tivesse vários sinônimos e cada sinônimo desses pessoas iam usando de forma diferente, ia escolhendo de forma diferente, isso dificulta uma coisa mais homogênea da informação. Tá? Dentro desse conceito todo, eu queria trazer uma outra ideia interessante para a gente, que é de tensegridade. A tensegridade surgiu basicamente explicado lá pelo James Elwin, que ele era da área de engenharia, da arquitetura, e de uma forma generalista, para vocês entenderem, tá? Uma coisa bem simples. O que ele observou? Que eu tinha, por exemplo, uma estrutura com tripé. Tá? Eu tinha uma estrutura com tripé. E por exemplo, eu tinha um banco e e o apoio do banco em cima. Se eu tirasse um dos pés do banco, o que aconteceria com o banco? Ele ia cair. Um prédio, se eu tiro uma das colunas que sustentam o prédio pode cair, o prédio pode inclinar, o prédio pode apresentar rachaduras. E a gente, da área de saúde, que a gente observou? Cara, o corpo humano, ele tem uma característica bem interessante, bem similar a isso. Então, quando eu falo a literatura, né, todos nós, a gente começou a ter um outro olhar, trazendo para o conceito da biotensegridade, e começou a entender muito mais forte essa interligação do corpo. Aonde,
por exemplo, um comprometimento da minha cintura escapular, do meu ombro, poderia ter origem lá no meu quadril. Então, isso veio trazer uns pontos bem interessantes para a gente, uns pontos bem importantes, principalmente quando a gente pensa no cenário de tratativa. Então, a galera da fisioterapia, a galera precisa ter isso em mente, que nem sempre aquela lesão, aquela disfunção, ela está naquela localidade, mas pode estar numa localidade posterior que está refletindo numa outra estrutura, tá bom? Então, isso aqui é o exemplo clássico de tensegridade, né? Uma estrutura onde, se você colocar uma força longitudinal encéfalo-caudal, se você fizer a força, a parte lateral, que são os lados, vão expandir. Ou seja, a força ela é proporcional a todas as outras estruturas. E o exemplo clássico também, quando eu falo de biotensegridade de integração do corpo. Se eu puxar, ter um comprometimento do meu ombro, pode estar interligado no meu quadril, no meu joelho, por aí vai. Tá? Por isso que é tão difícil a gente avaliar o corpo humano, porque é um corpo totalmente interligado. Tá? Não necessariamente eu preciso ter aquele olhar fechado naquela mesma estrutura. Segunda pergunta clássica. Isso aqui gera muita discussão. Tá? Vou tentar ser o menos polêmico possível, mas a segunda pergunta. Será que nós somos capazes de manipular o tecido facial? A resposta mais clara que parece nesse momento é que não. A gente não consegue. Quando a gente ouve isso, a gente toma aquele espanto do Macaulay Culkin no filme Esqueceram de Mim. Por quê? Se o nome é liberação miofascial, a gente entende o quê? Que eu estou manipulando o meu tecido facial. E não necessariamente dessa forma. Eu trago 5 artigos para debater isso. Vou falar da ordem cronológica, tá? Da ordem para vocês está aparecendo no canto superior esquerdo, depois vai para o lado direito, desce para o canto inferior, desce para o esquerdo e volta para o direito, tá? Então, o primeiro artigo, ele utilizou massagem, que foi do Erickson Cromer. Ele fez uma técnica de massagem, avaliou a arquitetura muscular e não verificou diferença na minha complacência tecidual. O segundo artigo é um artigo de revisão, que é do Berdley e do Scarabot, tá? Eles fizeram um apanhado da literatura, alguns outros estudos, e dentro dessa revisão sistemática, foi publicada em 2015, ela vem dizendo que a literatura não é suficientemente forte para dizer que o tecido facial é manipulado. Tá? Depois, o Andrew Vygotsky e colaboradores, eles confirmam tudo isso que a literatura vem falando, onde eles fizeram um trabalho bem interessante. O trabalho utilizou uma medida chamada de Thomas Test modificado. Para a galera da fisioterapia, é um teste conhecido na área ortopédica, por exemplo, na área de traumato. Para a galera da educação física, nem tanto. É como se fosse um teste 3D de movimento de extensão de quadril. Extensão de quadril e flexão de joelho. É como se eu ficasse numa mesa, deitado em decúbito dorsal, abraçasse uma perna e a outra perna ficasse estendida, pendurada. E qual foi a ideia desse trabalho? Verificou a diferença de angulação do quadril e do joelho, 3 pontos do quadril e do meu joelho, e o principal, eles verificaram o comprimento do reto femoral. E como resposta que eles encontraram? Teve aumento da angulação no quadril e no joelho, ou seja, aumentou a amplitude, mas o comprimento do reto femoral não mudou. Então, isso sugere que as respostas talvez não sejam necessariamente um tecido facial. Pode ser outras coisas acontecendo aí. E depois, em 2019, o David Bean lá e o John Wilk, eles publicaram uma revisão narrativa na Sports Medicine, um dos principais periódicos que a gente tem que publica artigos de revisão de treinamento, e eles vêm corroborando com tudo isso que está falando, principalmente quando fala de von Rollen. O von Rollen, ele parece ser de forma equivocada, ele usa um termo mais forte, mas talvez equivocado para a gente seja mais conservador. É um termo, liberação miofascial seria equivocada nesse sentido. Em contrapartida, totalmente de encontro a esses 4 trabalhos, agora em 2020, a Isabel Maia e os colaboradores
publicaram um artigo, esse artigo está até em press, né, ele não saiu o paper dele oficial, ele está lá aguardando publicação, só tem a publicação online, publicado no Journal Sport Rehabilitation, é um periódico muito bom, que é da Human Connect, e esse artigo eles verificaram, eles fizeram ultrassom e verificaram pela primeira vez que teve modificação na estrutura, na minha estrutura miofacial, né, melhor dizendo, a estrutura da face muscular. Então, esse artigo foi o único até então que conseguiu verificar essas respostas. Você deve estar falando assim, Estevão, mas tem um artigo que é o mais recente que verificou essa resposta. Então, por que você está falando que até então a resposta seria negativa para que a gente não consegue manipular o tecido facial? Porque, galera, isso foi só um artigo, tá? 99% da literatura vem falando ao contrário. Esse artigo é interessante? Com certeza, igual que o Vitor trouxe para a gente. Tira da zona de conforto e faz a gente olhar com uma outra visão. Mas, sendo um só artigo, eu não consigo bater o martelo e nem seguir muito o que esse artigo fala. Eu preciso de novas evidências que talvez corroborem com ele para conseguir trazer. Fala, cara, realmente, lá tem, 5 artigos fizeram esse tipo de intervenção e 5 verificaram isso. Então, realmente, parece que tem essa modificação. Então, por isso que a gente precisa ser cauteloso e conservador quando a gente fala essa questão. Terceira pergunta é a clássica, que é liberação miofascial. Eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês entenderem. Antes da gente ver o texto, eu queria que vocês vissem a primeira figura, que está na parte superior, que é uma massa de pizza. Tá? A massa de pizza, para quem já fez alguma vez ou já viu, quando o pizzaiolo, então o padeiro está fazendo o pão, está mexendo na massa, inicialmente aquela massa é uma massa mais densa, como se fosse um aglomerado, né? E o que ele precisa fazer? Amassar, pressionar aquela massa e deslizar. Então, se vocês observarem aquelas pizzarias, até se vocês forem no shopping, em qualquer lugar, como é que eles fazem com a massa? Bota a massa ali e vai abrindo a massa, seja com a mão, seja com o rolo. A ideia da liberação miofascial, seja ela ativa ou passiva, é exatamente a mesma. Eu preciso pressionar a minha estrutura, fazer o deslizamento. É como se eu estivesse abrindo uma massa de pizza. Tudo bem? Então, a técnica pode ser ativa ou passiva. Estevão, qual a diferença? A ação da palavra que vem depois de técnica, ela já me diz. Ativa é quando uma pessoa realiza o movimento. Então, se eu estou realizando o movimento, o foam roller é um exemplo desse, eu chamo de técnica ativa. Ou automassagem, ou se você quiser autoliberação miofascial, ou automobilização, como você quiser chamar. E técnica passiva é quando um terapeuta realiza o movimento em você. Tudo bem? Quais as principais respostas que a gente tem? Não vou entrar nesse detalhe porque é uma gama muito grande, a gente não tem... não é o escopo desse nosso bate-papo e demandaria muito tempo. Tá? Eu tenho respostas que basicamente pode ser de 2 vias, mecânicas e neurofisiológicas. Mecânica estrutural, né? O que a gente já viu discutindo no slide anterior. Será que a estrutura da face ela modifica? Será que a temperatura facial ela aumenta a um ponto de que o ácido hialurônico ela ganha mais viscosidade, a viscosidade dele modifica, eu consigo deslizar melhor? E a resposta neurofisiológica é comandada principalmente pelo meu sistema nervoso central. Então, pode acontecer, e isso, galera da fisioterapia, ouve muito quando fala de terapias manuais, tá? Inclusive, tem aqui participando pessoas que foram monitores de terapias manuais, então vão entender. Quando eu falo de inibição recíproca, quando eu falo de ativação das vias descendentes, então estou trabalhando com essa questão com essas respostas neurofisiológicas. Só para deixar um gostinho para vocês, vou dar um exemplo de uma resposta neurofisiológica que acontece com a gente, que é o processo de analgesia. Quando vocês tomam aquele famoso Dorflex, tá com dor lá, tomei o Dorflex, demora um tempinho, quando a farmocinética, a farmacologia, a farmacodinâmica do remédio está no ciclo ativo, você para de sentir dor. Esse efeito acontece quando a gente faz as técnicas teciduais, técnicas de deslizamento, seja manual ou com o próprio foam roller. Por quê? Essas respostas, essas técnicas, elas são capazes de mandar resposta para o meu sistema nervoso central. O sistema nervoso central libera algumas substâncias, alguns neuropeptídeos, alguns hormônios, tá? Como a ocitocina, o cortisol, e
consegue fazer alguns efeitos no meu organismo, como um efeito analgésico global, por exemplo. Então é por isso também que você, quando sai de uma sessão de massagem, você sai com aquela sensação de alívio, de bem-estar, de prazer. E é por isso que a gente consegue responder como que algumas pessoas sofrem um estresse muito grande e não sentem dor. Então, vocês já viram um caso, por exemplo, de várias pessoas aí que são atacadas por tubarões. Tá? Existem relatos, isso deve ter uns 5 anos, 4, 5 anos, se não me falha a memória, de uma mulher que estava na praia, agora não me lembro se era surfista ou estava só. Eu acho que era surfista. Ela foi atacada por um tubarão, o tubarão basicamente arrancou lá um membro dela, e no relato dela ela fala que ela não sentiu dor. O que vai naquela famosa luta e fuga, né? O que é mais importante? Sentir dor e ficar ali e morrer, ou jogar substâncias no meu organismo, neurotransmissores, hormônios, para que eu não sinta dor e consiga fugir. Então vai mais ou menos nessa sacada que você já estudou na fisiologia, ou para quem ainda não, com certeza vai ouvir falar. E combate a questão da esterese, que eu já falei para vocês, e principalmente aqueles famosos trigger points ou ponto gatilho, né? Fisioterapeuta tem o dedo fica feliz, né, cara? Quando você passa o dedo, encontra aquele ponto gatilho, os olhos até brilham, as pessoas ficam mais felizes, né? O ponto gatilho, galera, basicamente para vocês entenderem, quem não é da área, quando você passa, vou usar o antebraço para vocês verem, é quando você passa o dedo deslizando aqui, por exemplo, numa estrutura, e você sente que tem como se fosse umas bolinhas, uns calombos, uns caroços, tá? E isso pode ser um ponto gatilho, não estou dizendo que sempre vai ser, muito cuidado, tá? Isso pode ser um ponto gatilho. E existem lugares específicos que você sempre, em muitas aspas, vai encontrar um ponto gatilho, que é a região escapular, que é a região da panturrilha, que é a minha região do trapézio, tá? Da minha região superior da cintura escapular, porque são lugares que trazem geralmente mais tensões, tá? Então o trigger point está muito associado com tensão. Então eu trouxe aqui alguns exemplos de algum implemento, né? O mais conhecido que eu estudo bastante, que eu utilizo, é o foam roller. Além disso, você pode utilizar o bastão, o famoso stick. Pode usar uma bola, eu trouxe o exemplo da bola de tênis, mas pode ser qualquer bola. Você pode usar uma bola de bilhar, uma bola de lacrosse, aquelas bolinhas que ficam naquele desodorante Rolon, que é uma bola de tênis de mesa. Você pode tirar, você pode utilizar o que você quiser. Ou então, aquelas bolas que vendem, que saem naquelas maquininhas lá que você coloca a moeda de R$1 e gira, que é chamada aquelas de bola perereca, onde você joga ela no chão, ela vai para todas as direções. Pode ser utilizado também. A diferença de uma para outra são os raios, umas são menores, outras são maiores, e além disso, umas são mais densas, gerando mais pressão, e outras são menos densas, gerando menos pressão. E a forma manual, que é o exemplo que eu trouxe para vocês, é o terapeuta fazendo a técnica. Então tem técnica de deslizamento, a maioria são técnicas de deslizamento, existem técnicas de ponto gatilho, que são essas técnicas de preensão manual, que é o exemplo da figura do lado direito, onde quando você encontra o ponto gatilho, é chamado também de dígito pressão, né? Você encontrou o ponto gatilho e você aperta ali, espera um pouquinho, daqui a pouco você sente que como se, entre aspas, se dissolvesse aquela tensão. Tá bom? Beleza, vamos chegar agora a entrar na flexibilidade, galera. Eu trouxe alguns trabalhos, a minha ideia não é discutir de forma ampla o trabalho, não é o escopo desse nosso bate-papo, mas eu trouxe um trabalho para exemplificar, tá? E eu sugiro, todos esses trabalhos são open access, ou seja, vocês conseguem acessar tranquilamente, se não, vocês podem me mandar um e-mail que eu disponibilizo, não tem problema nenhum, tá? E como são trabalhos que eu leio sempre, já estão na minha mente, eu vou discutir com vocês e vou trazer a proposta de quem tiver curiosidade ler o trabalho para confirmar se eu estou falando a verdade ou não. Tá? Nunca acredite 100% nas coisas que qualquer pessoa está te falando. Então, o primeiro trabalho, que é do Vygotsky, eu já apresentei para vocês, quando eu falei lá se as técnicas eram capazes de manipular o tecido facial. O segundo trabalho é um trabalho do nosso grupo, foi publicado na revista portuguesa, chamado Motricidade. É um trabalho que comparou técnicas de alongamento estático e FNP
E quando eu falo FNP, galera, pra galera da fisioterapia, eu tô falando da técnica de contrair e relaxar, tá bom? E a automassagem, ou seja, o cara, a própria pessoa fazendo foam roller, tá? O que foi de legal nesse trabalho? E vai corroborando com outros trabalhos que eu vou trazer para vocês. Que é para que a gente verificou que o FNP tem uma resposta melhor do que o alongamento estático, o Vitor já discutiu sobre isso. E o mais importante, não querendo falar que uma técnica é melhor do que outra, isso não é o objetivo. Que o foam roller, para esse cenário, trouxe uma resposta maior do que os outros dois. Tá? E além disso, as respostas perduram por até 30 minutos. E 24 horas depois da técnica, as minhas respostas já voltaram ao normal. Ou seja, fiz a técnica agora, são exatamente 6h47, então ficaria por volta de 30 minutos aí, e daqui a pouco eu já perderia essas respostas. Não significa que 100% do que eu ganhei permanece por 30 minutos, não é isso. Ganhei, cheguei no meu 100%, ao passar do tempo vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo, até que chegou o momento que ela está igual ao repouso, tá bom? O terceiro trabalho também é do nosso grupo, é um trabalho que a gente publicou no principal periódico de terapias manuais, então uma felicidade muito grande a gente conseguir publicar alguns trabalhos nesse periódico, que é o Journal of Bodywork and Movement Therapy. Se tiver alguém da fisioterapia que gosta de terapia manual, sugiro muito a leitura dos papers que saem, dos artigos que saem nessa revista, tá? Que é sensacional. A gente comparou aqui a técnica de foam roller e de bastão para ver qual era a melhor para ganho de amplitude de movimento de flexão e extensão de quadril. Tá? A gente verificou que o foam roller foi melhor do que o bastão, mas os dois melhoraram. Então, independente da pressão que eu faça, eu consigo uma melhora de amplitude de movimento. E vou trazer um terceiro ponto antes de passar o slide. No trabalho do meio, se vocês observarem, a gente realizou nas regiões anterior e posterior de coxa as técnicas e a gente verificou a amplitude do ombro. As pessoas, quando eu falo isso, inclusive as pessoas que participaram da minha banca no mestrado, falam assim, cara, mas como assim? Você fez na coxa, como que melhorou o ombro? Lembra lá atrás que eu falei que o corpo é interligado? Que às vezes muitas disfunções do ombro não são ocasionadas por alguma coisa local no ombro. Isso aqui vem trazendo uma ideia, uma visão bem interessante disso. Que eu posso manipular a minha coxa para melhorar o meu ombro. Então, olha que sacada que a gente pode ter durante o tratamento. Beleza? Hashtag fica a dica para o pessoal da fisioterapia. Depois eu venho trazendo para vocês uma revisão sistemática que corrobora tudo isso que eu falei, onde tanto o bastão quanto o foam roller, eles aumentam a amplitude de movimento, tá? E o foam roller parece aumentar mais devido à maior pressão. A revista que foi publicada nessa revisão sistemática também recomendo, é uma revista específica de fisioterapia, uma revista norte-americana, que tem uma circulação absurda. Todos os fisioterapeutas norte-americanos têm acesso a essa revista, que é a International Journal of Sport Physical Therapy. Tudo bem? Depois eu trago uma outra revisão, uma revisão narrativa, aonde observaram que a técnica ativa, ela melhorou a amplitude articular e melhorou a minha dor, além de melhorar a minha força. Tá? Então, revisão narrativa é uma revisão onde é um ponto de vista do autor. Tudo bem? Então, até então, parece a resposta ser todo congruente. Alguém está falando assim, Estevam, mas você está falando só de técnica ativa e técnica passiva. Técnica passiva, galera, específico para uma valência física, assim, é muito difícil. Por quê? As técnicas passivas são utilizadas por fisioterapeutas. A visão do fisioterapeuta está muito mais em melhorar alguma coisa, por exemplo, dor, do que aumentar a amplitude de movimento. Por isso que é difícil encontrar artigo que fale de força, que fale de flexibilidade. Tudo bem? Então, esse terceiro artigo, que é o do Stanek, foi publicado no Journal of Athletic Training, é um periódico, basicamente, da educação física. É um periódico muito bom, tem menos de 2 anos aí que foi publicado, pelo número dele. E ele vem corroborando com tudo isso que a gente está falando do foam roller, que a técnica passiva também parece ser capaz de aumentar a amplitude de movimento, por exemplo, lá da dorsiflexão de tornozelo. Então, eles utilizaram a liberação miofascial de forma manual e depois uma técnica chamada técnica de Graston, que é uma técnica diferente da liberação miofascial,
é bem interessante se vocês quiserem verificar depois, que é uma outra proposta de intervenção que você pode ter com o seu paciente. Em relação à força, aqui é bem legal, hein? Em relação à força, galera, eu trouxe alguns artigos para a gente discutir. O primeiro artigo, esse primeiro artigo que eu trago foi o artigo da minha dissertação, no qual eu tive o prazer do Vitor também participar desse trabalho. A gente teve a participação, por exemplo, da Bárbara Rogenbaum, que é uma fisioterapeuta também norte-americana. Ela é uma dos editores da revista que eu falei para vocês de fisioterapia norte-americana. E algumas pessoas, inclusive, já leram. Para quem não leu, eu sugiro. Ela tem um livro de fisioterapia muito legal. Não é tão grande quanto da Kirchner, por exemplo, mas é um livro mais barato, mais em conta e uma leitura muito boa. Então eu sugiro, tá? Esse trabalho, galera, o que a gente verificou? Foi ao encontro do que eu apresentei daquele trabalho, onde a gente fez a técnica na coxa e melhorou a tanto flexão quanto extensão de ombro, tá? E o mais legal, que ele corroborou em relação à força, tá? Existem alguns outros artigos mais antigos da força que eu vou apresentar no próximo slide, que verificaram um decréscimo da força de resistência após fazer o foam roller, por exemplo. Então, quando eu fazia um desempenho de força de resistência, parece que eu utilizar uma técnica ativa seja ruim. E a principal discussão, ela centraliza no gasto energético que eu tenho para fazer a técnica. Para quem tiver a oportunidade, para quem já fez, se puder, deixa aqui no chat, falando um relato, se concorda comigo ou não. As técnicas são muito desgastantes para fazer o foam roller. As posições são difíceis, cansa, a pessoa sai suada. É como se fosse realmente um aquecimento. Aumenta a temperatura, aumenta a frequência cardíaca, pressão arterial. Então, assim, é como se fosse um aquecimento. É bem punk mesmo. Então, essa fadiga pode influenciar essas respostas, tá? Então, esse foi um achado que a gente fez. Embaixo é um artigo relativamente mais recente no cenário do foam roller e na performance, e trouxe uma proposta diferente, que foi comparar gêneros. Comparou homens e mulheres e verificou que na minha força, a força isocinética das pessoas, né, dos homens, melhor dizendo, desculpa, é maior do que as mulheres quando eu faço foam roller. Então, o grupo controle, as respostas eram praticamente iguais, não tinha diferença significativa. E quando eu vou para o grupo experimental, eu tenho uma resposta maior dos homens para ganhos de força, tá? Então, eu já começo a utilizar o foam roller e começo a verificar na força isocinética um ganho de força maior. O terceiro artigo que eu trago para vocês o nome está massagem, galera, mas só para vocês entenderem que a nomenclatura miofacial release ou liberação miofacial, ela não é muito bem aceita na literatura. A literatura trata todas essas técnicas como se fosse massagem de forma geral. E dentro do contexto você explica. Então, foi também um trabalho da tese da dissertação do Renan, a gente defendeu no mesmo dia, tá? Onde a gente conseguiu verificar que teve um aumento da força do arremesso de uma bola de medicine ball de 3 quilos, teve um aumento da força, quando a gente está falando de força de potência, de salto vertical, salto em altura, e do salto horizontal depois de ter feito uma técnica de liberação miofascial. E além disso, a quilagem que eu consegui mobilizar no supino, aquele aparelho que você está deitado e empurra a barra, foi maior do grupo que fez a liberação miofascial depois, da condição de liberação miofascial. Ou seja, é como se eu fizesse com 30 quilos de cada lado, algum terapeuta, um fisioterapeuta fazia liberação miofascial na minha musculatura, e eu colocasse 40 quilos de cada lado, beleza? Então produziu mais força de resistência e de potência. Depois eu trago um estudo que foi conduzido lá na Estácio de Sá, onde eu fui um coautor desse TCC, tá? Onde eu tive o prazer de ajudar. A gente acabou submetendo esse trabalho, a gente está esperando, está aguardando revisão, tá? Mas é um artigo que vem também indo ao encontro quando a gente fala de desempenho. A gente fez técnicas de terapia manual, seja alongamento ou liberação miofascial, e em atletas jovens de futebol, que era lá do Nova Iguaçu, do Clube Nova Iguaçu, aqui do Rio de Janeiro, onde eles aumentaram o desempenho do teste de 10 repetições máximas, ou seja, fizeram mais força, mobilizaram mais carga,
Além disso, melhorou a amplitude de movimento de flexão de quadril, tá? Um trabalho que é bem similar a esse aqui, eu até peço licença ao Gabriel, o Gabriel está assistindo a gente, eu não coloquei porque ele não foi submetido ainda, mas o Gabriel também eu tive o prazer de orientar ele, junto com o Júlio, lá na Estácio, e a gente comparou algumas técnicas também em relação à amplitude de movimento, principalmente, tá? Isso vai principalmente ao encontro do que o Vitor falou na fala dele anterior e vai ao encontro do que eu vou falar agora, tá? A gente acabou no consenso optando, né, Gabriel, o Alexandre, que foi outro rapaz que defendeu, e o Júlio, que foi orientador, em utilizar a técnica do alongamento dinâmico, o alongamento balístico. Algumas pessoas condenam, mas assim como o Vitor, eu gosto muito desse alongamento, e principalmente depois que eu comecei a ler um livro daquele mesmo autor alemão que eu falei, o Robert Sleip, onde ele vem falando em um capítulo sobre alongamento dinâmico, tá? Parece que pela consistência, pela arquitetura da face, o alongamento dinâmico, ele parece mobilizar o tecido facial. O que eu quero dizer com isso? Vou fazer uma analogia para você entender, mas eu estou, entre aspas, forçando uma barra só para você visualizar. É como se ele fosse similar à técnica de liberação miofascial, só que feita de forma dinâmica. Então, talvez a estratégia do aquecimento, do alongamento balístico, desculpa, seja uma estratégia bem interessante. Tá bom? E os dois outros papers que estão embaixo, que é para a gente fechar basicamente o nosso bate-papo, foram também do nosso grupo de pesquisa, aonde é muito parecido com o trabalho que o Vitor apresentou. Lembra que o Vitor falou na nossa aula, no nosso bate-papo anterior? Falou: beleza, se eu alongar a musculatura antagonista, como é que vai ficar o desempenho da agonista? E a gente fez exatamente isso nesse trabalho, tá? O trabalho do meio, a gente fez a técnica de foam roller no posterior de coxa e verificou que volumes iguais ou superiores a 60 segundos de cada lado da coxa faz com que o meu sujeito faça menos repetições na cadeira extensora. E o que corrobora quando eu faço no músculo agonista. Então, o músculo agonista principal da cadeira extensora que faz a extensão de quadril é meu quadríceps, né? São 4 músculos. Meu grupamento muscular ali com 4 músculozinhos. Quando eu faço a técnica de foam roller, parece que também é deletério na força. E eu volto naquele conceito. Técnica ativa demanda gasto energético e demanda um cansaço, um esforço grande. Isso pode impactar. Tranquilo? Galera, eu queria passar isso para vocês. Eu deixo aqui os meus contatos. Se você quiser, você pode printar. Tá o meu Instagram, o meu e-mail. Se você quiser mandar um e-mail, pedir algum desses artigos, ficarei feliz em responder, não tem problema nenhum, tá? E finalizo deixando essa frase e vou lá pro chat para ver se alguém deixou alguma pergunta. Se não, se alguém quiser perguntar, pode deixar lá que eu vou dar uma olhada. Tudo bem? Tem pergunta lá, Estevam. Deixa eu voltar. Beleza. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Eu não sei onde começa, né? Mas tranquilo. Beleza. A Começa primeira aqui é da embaixo. Karen. A Karen escreve um texto e faz uma pergunta. Show de bola. A Karen volta aqui como praticante, professora de triatlon, faço de liberação miofascial com técnica passiva quando estou muito dolorida e sinto seus efeitos rapidamente, me deixando inteira para o próximo treino. Até aí tudo bem, porém esse tipo de treinamento que acontece é que criamos microlesões por causa da intensidade dos volumes que são exigidos para a prática do esporte e esperamos o próprio corpo fazer a regeneração dessas lesões para criar adaptações e assim correr evolução. Será que usando a liberação miofascial estou mascarando a minha capacidade de regenerar minha musculatura? Então, Karen, a gente não tem nenhum paper na literatura falando exatamente sobre isso. Eu vou te dar a minha opinião, que é um achismo, mas um achismo baseado no que eu estudo há algum tempo. Ele não vai mascarar a sua capacidade de regenerar a musculatura, porque na verdade são coisas que são separadas, né? A capacidade de regenerar a musculatura, ela vai acontecer você sentindo dor ou não, tá? Então, ela não vai mascarar a sua capacidade de regenerar a musculatura. Na verdade, vai te dar um bem-estar maior. O que pode acontecer, e aí eu deixo como sugestão e preocupação para você ter.
É que às vezes você faz um volume muito grande, gera essas microlesões, fez uma sessão de massagem, de liberação miofascial, de terapia manual como um todo, melhorou a dor, e daqui a pouco você acha que consegue fazer o mesmo volume. Isso, de uma forma crônica, pode ser que gere algum tipo de lesão. Isso aqui é totalmente especulatório, tá? Então, não mascara a capacidade de regenerar a musculatura, mas sim que pode mascarar a sua percepção dolorosa e faz com que você possa aumentar de novo o volume e intensidade do treino, tá? O Elber vem aqui, boa noite, mestre. Aqui no caso dos atletas de musculação para competição, eles realizam a liberação miofascial para evitar a esterese ou possui algum outro motivo? Então, Elber, na prática em si, isso alguns fisiculturistas falam, né? Que eles fazem e sentem que tem um cutting maior. Ou seja, eles sentem como se tivesse aqueles recortes na musculatura maior. Então, ninguém até então verificou isso, tá? E conversando com alguns fisioterapeutas que trabalham diretamente com esse tipo de população, a ideia principal não é ter esse cut e nem é, talvez, modificar o padrão de esterese, mas sim dar um bem-estar maior e aliviar a sintomatologia de dor daquele meu atleta, tá? Então, ele modifica a estrutura de dor, isso pode dar uma possibilidade dele fazer um treinamento um pouco mais volumoso e mais pesado posteriormente, tá? É só tomar sempre cuidado, a mesma preocupação que eu falei para Karen acima, quando a gente fala de alto rendimento. Estou falando de fisiculturista, eu estou falando de alto rendimento, tá? Os caras são atletas. Então, quando é atleta, eu preciso tomar esse cuidado. Tranquilo? O Paulo pergunta: a liberação é realizada somente pelo profissional de fisioterapia? Ela pode ser realizada por. Essa pergunta é clássica, né, Paulo? Obrigado por perguntar. Então, a liberação miofascial manual, que é a técnica passiva, por lei, só pode ser utilizado por profissionais da área da fisioterapia, salvo a massagem. A massagem, por exemplo, existem cursos técnicos, tecnólogos de massagem, que você. O tecnólogo não, né? Cursos técnicos de massagem, que você sai com uma profissão de massoterapeuta e você pode utilizar. Fora isso, a liberação miofascial em si ou as demais técnicas de terapia manual não podem ser realizadas por profissionais de educação física. Em contrapartida, as técnicas ativas, que foram as adaptações que nós, profissionais de educação física, tivemos dentro desse cenário, dessa condição, os profissionais da fisioterapia podem utilizar. Tranquilo? Sim, Rafael, por lei, a gente, como profissional de educação física, a gente não pode fazer manipulação tecidual. O que é muito controverso, porque o alongamento em si é discutível, né? Os alunos, eu sempre falo isso para os meus alunos, as técnicas de alongamento, na verdade, galera, nada mais são do que manipulações teciduais também. Quando eu falo tecido, eu tenho que entender que existem vários tecidos no meu corpo. Tecido muscular, tecido tendinoso, ligamentar, que são os tecidos conjuntivos também. Então, assim, é bem complicado. Tranquilo? Galera, encerro. Vou parar a apresentação nesse momento. Encerro a minha fala. Agradeço a quem ficou por esse tempinho aí ouvindo esse maluco aqui, esse maluco falar. Falo bastante, né? Eu sempre falo muito, tive que me controlar, que é um tema que eu gosto muito. Então eu sempre acabo prolongando muito aí a minha fala.